Lucy, Lucy Gonçalves mais Muro Pequeno, take 1. Eu amo esse aqui! Olá, meus amores, o Monte da Lucy, como é que vocês estão? Olha quem, enfim, eu trouxe para esse canal. Sim, Vou quanto tempo apresentar assim, esperamos? só por educação que não precisa, né? Murilo, do canal Muro Pequeno. Amiguíssimo, maravilhoso, como ele diz, bicha preta cristã. Tem um canal incrível que aborda todos esses assuntos que passam por sua vivência maravilhosa, que eu sou abençoada todos os dias. Ai, que delícia tá aqui, que delícia esse encontro. Demorou essa collab Demorou pra sair? anos, mas tá saindo. E aonde? No Collabs de Verão, que é o projeto do YouTube que a gente foi convidados. Assim, estamos aqui, patrícias, aqui maravilhosamente belíssimos. Maravilhoso. E aí, já pra avisar que tem collab de verão rolando aí com vários canais, gente. Só gente top. O link vai estar aqui na descrição. Dá uma olhada lá, vê todos os canais. Tem assunto que é tudo que é tipo. Aparece no canal de um monte de gente, o Murilo vai pro canal de um monte de gente. Olha, lindo. Estão maravilhosas as collabs, assistam tudo, que tá O incrível. link tá aqui na descrição. E hoje com o Murilo a gente vai falar de um assunto que eu tenho estudado bastante, porque nunca foi a minha vivência, mas com uma pessoa, eu acho muito importante estudar todas as vivências, ainda mais do meu povo preto, do meu povo negro. E aí eu chamei o Murilo pra vir contar como foi construída a sua masculinidade negra e como que tá isso passando pela sua vida, como isso se conecta com o feminismo negro, o que você acha importante da gente, tipo, dar as mãos e lutar cada um no seu espaço, mas, tipo, por um mundo melhor e juntos, né? O que você acha? Como é que foi? Conta pra gente assim. Agora eu vou dar voz pro Murilo, você tá aqui pra aprender, que é só tapa na cara. Comecei a ter contato com esse debate de masculinidade já há um tempo por conta da minha relação com estudos de gênero, né? Porque a minha pesquisa é sobre católicos LGBT, minha pesquisa na pós-graduação, então eu sempre lia muita coisa sobre questão de gênero e etc. E pra mim era uma coisa assim, tipo, pensar sobre essas construções mesmo de gênero, né? E uma coisa que pra mim era importante também, começando a ter contato com militância, com movimentos sociais, sempre tive uma postura de tentar me abrir para poder escutar um pouco mais as vozes de mulheres comentando em relação à questão do feminismo e tal. E eu peguei muito na internet aquele momento do debate, existe homem feminista? Será que homem tem lugar no feminismo? E não sei o quê. E aí foi um processo de escutar muitas mulheres falando sobre essa coisa, de repensar as nossas próprias práticas, de repensar os nossos comportamentos e etc. E aí foi esse processo de tentar me entender como homem, também porque sendo viado, sendo homem gay, em algum momento a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque a gente leva essa pressão de construir uma masculinidade. Sim. E a gente não tem referência do que é ser um homem gay. Então, no fim das contas, é um caminho nosso, assim, caminho próprio. A gente, tipo, descobre... A gente descobre os nossos caminhos de existir mesmo. E como que, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar sobre como o machismo ainda se reproduz dentro da comunidade LGBT... Muito homens gays, cisgêneros, especialmente... E homens gays bissexuais, cisgêneros, são, tipo, muito machistas. É uma cultura machista muito bizarra na comunidade. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, nessa coisa de pensar sobre isso, eu fui começando a pensar sobre essa coisa de masculinidade, começar a falar sobre como que a gente pode começar a pensar sobre outras masculinidades. E aí, em algum momento, começando a pensar sobre a minha raça, sobre a minha negritude, as coisas se cruzaram, porque... pensar sobre masculinidade não é necessariamente pensar sobre masculinidade negra. Quer dizer, o debate sobre masculinidade hoje ele é feito muito por uma perspectiva branca. Muito, assim, porque homens que começaram a discutir, fazer esse debate sobre masculinidade são primordialmente homens brancos, círculos de homens brancos. Porque isso também é um privilégio, formação. Sim, ter então, acesso a esse debate. E a gente não tem feito esse debate da maneira... Com recorte, né? Da maneira que é necessário fazer, entendendo as questões raciais que estão implicadas também. Porque as expectativas que a sociedade cria para homens negros são completamente diferentes das expectativas. Mesmo em coisas que a gente acha que as expectativas são as mesmas, o que tá na base dessas expectativas é muito diferente. Por exemplo, pensar sobre a questão do choro. Nossa. Sabe? Tipo, que para homens brancos, no debate sobre masculinidade tem sido muito essa coisa assim, não, porque os homens querem ter o direito de serem sensíveis, querem ter o direito de poder chorar, esse tipo de coisa. E, cara, quando a gente tá falando do choro, quando a gente fala de homens negros, não é só do homem que não pode ser sensível. É do homem que é extremamente brutalizado, que tá numa situação de vulnerabilidade, de criminalização tão grande, que ele não pode errar.
né? Não Homem pode ser negro frágil. É imperdoável. É uma outra, o homem negro é imperdoável, é uma outra experiência, né? Isso é uma coisa muito bacana que já aproveitando para poder fazer o jabá, Com né? certeza. Lá no Muro Pequeno, no final do ano passado, um projeto que eu desenvolvi para um programa do YouTube chamado Creators for Change, foi uma série de vídeos chamada Homem Negro, Assistam. que foram 5 vídeos falando sobre masculinidades negras com convidados maravilhosos. E logo no primeiro vídeo, no primeiro vídeo, o Túlio Custódio, que é um sociólogo maravilhoso, que fala muito sobre masculinidade, sugiro muito que procurem os textos dele, ele falava disso, né? Sobre como esse lugar do choro para um homem negro é completamente diferente, assim. E tem uma coisa que eu sempre ouço amigos pretos, especialmente homens negros que são héteros e cisgêneros, que não são LGBT, Aham. que eles falam assim, que eu devo ter chorado assim 2 ou 3 vezes na minha vida. E quando eu chorei, assim, Desabou. sabe? Tipo, de desabar Eu completamente. vejo isso também. Porque é uma muito coisa que deságua, tá assim. junto. Eu lembro que meu pai sempre falava disso. Ó, assim, não tem muita explicação biológica, mas que o homem negro quase nunca fica doente. Mas quando ele fica, Sim. vem tudo junto. Porque ele fica, tipo, eu não posso ficar doente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser forte o tempo inteiro, cansativo. E quando ele fica doente, parece que vem tudo junto. Eu acho que vai muito pra questão do choro, assim. É porque, no fim das contas, a existência da gente é muito brutalizada. Sim. Muito brutalizada. Muito fácil, assim, pensando no homem negro, ele foi feito pra ser o macaco Sim, dentro da jaula, que não ama e só pensa em reproduzir. A única linguagem que foi ensinada ao homem negro é a linguagem da violência. E não É só um dentro homem de casa. dentro- Às vezes o homem negro pode até ter sido amado dentro de casa, que é muito diferente. É muito difícil a gente ver um caso. Eu acho que eu não conheço nenhum homem negro que teve pais presentes, Uhum. uma família acolhedora e que teve um lar tranquilo pra crescer e se desenvolver. É muito difícil você ver um homem negro que foi criado pra amar. E aí, às vezes, quando ele é criado pra amar, a sociedade lá de fora, tipo, a casa dele é super segura e tal, mas a sociedade lá de fora, tipo assim, não vai Brutaliza, né? não vai te tratar como um cara que foi feito pra amar. O cara negro não tem como fugir, ele sempre vai ter uma saída onde tá lá a brutalidade esperando ele. Esse caminho da brutalidade, da violência é um caminho que é imposto, assim, por muitas situações de violência, de endurecimento mesmo. Endurecem, as coisas endurecem, né? Os postos de trabalho que são reservados para homens negros Começa a são perceber. os do trabalho braçal. Começa a perceber, eu acho que, cara, percebeu só ao seu redor já é uma ótima forma de aprender sobre o mundo, assim. Começa a perceber quem é que tá fazendo o trabalho bruçal de todos os lugares. Quem é que tá ali metendo a mão na massa, fazendo um trabalho pesado, sabe? Quem é? Você sempre vê um homem negro. É isso, o homem negro ele é resumido ao corpo, à sua força. É um homem animalizado, endurecido, que é criado dentro desse esquema econômico que a gente tem na sociedade capitalista que a gente vive, é reservado para os postos de trabalho que são braçais, que é a continuidade da escravidão, né? Tipo, Formas novas de escravidão. essa experiência, assim. E isso endurece, né? Essa coisa da linguagem da violência é uma parada que é muito, muito bizarra. E é um problema, porque ao mesmo tempo que a gente entende o quanto isso gera impactos, problemas, desafios concretos na vida de homens negros, isso também às vezes impacta a vida de quem tá ao redor, assim, né? Quando a gente entende que esse homem não foi ensinado a ser pai, e a gente entende que isso é uma construção, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar as dores de pessoas que tiveram pais ausentes. É isso, a gente não tá passando a mão na cabeça de é. ninguém. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso já agora. Sim. Não é pra chegar e passar a mão na cabeça de todo homem negro que fez alguma merda na vida. Mas é você entender o porquê que homens negros fazem certas coisas, são condicionados a fazer certas coisas. Tipo, por que é tão grande o caso de pais pretos que abandonam suas famílias? Sim. Por que é tão grande o número de homens pretos que traem suas mulheres negras? Por que é tão grande o número de de homens negros que preferem namorar mulheres brancas? Sim. Sabe? Tem tudo uma explicação. Mas isso não evita que a gente se uma construção, machuque. né? Isso não evita. É isso. O que eu costumo dizer é que a gente precisa entender que é uma construção, Uhum. mas entender que é uma construção não significa fazer de conta que não existem os problemas. Da mesma forma que apontar os problemas não significa que a gente está ignorando a construção que tem por trás. Lá na série tem um vídeo que a Gabi Oliveira, um vídeo que eu fiz só com mulheres, que a Gabi Oliveira fala uma coisa que é muito massa, assim. É que quando a gente aponta racismo e as pessoas dizem não, mas não foi bem assim, não foi racismo, não tive intenção, a gente fica puto e chateado, certo? Uhum. Certo. Então, quando uma mulher aponta que um homem negro foi machista, a gente não vai chegar e dizer assim, não, mas eu fui educado pelo patriarcado branco, eu fui condicionado a ter esse comportamento, e achar que isso vai te isentar de assumir responsabilidade sobre o fato de que você de fato foi machista, de que você de fato reproduziu o machismo, assim. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque são 2 movimentos aí, né?
É primeiro um movimento de se entender e entender as experiências de violência que a gente passa enquanto homens negros e a maneira como a sociedade violenta as nossas existências e a maneira como a gente às vezes se coloca num lugar que é um lugar de violência. Esse lugar, por exemplo, do garanhão, do cara do pinto enorme, que vai ser uma máquina sexual. Isso. Eu vejo muitos caras negros héteros, principalmente, que adotam muito esse lugar. Essa postura, E mesmo entre caras gays, assim, e a comunidade gay reproduz muito esse tipo de estereótipo racista com a gente, de achar que o gay negro vai ser sempre o ativão, que vai ser Sim. sempre uma máquina sexual e E etc. assim, às vezes dói tanto ser colocado em tais lugares que você assume essa postura e nem vê a problemática. Aham. Tipo assim, já que falam sempre isso de mim, vou assumir esse personagem. Mas só que chega um momento que a gente assume esse personagem porque é a única possibilidade de afeto que a gente encontra. Caraca, sim. Sabe? Tipo, eu passei muito por isso, assim, de ter caras que não ficavam comigo nas baladas, mas que depois me mandavam uma mensagem e aí queriam me ver, queriam ir na minha casa. E aí quando chegavam na minha casa, lá no meio da experiência, faziam um comentário sobre tamanhos e sobre não sei o que, tipo... E assim, coisa que era fuxico que circulava, sabe? Assim, tipo, então é verdade mesmo, sabe? Assim, e aí era uma parada que era sentir o meu corpo colocado no lugar de um objeto de uma forma tão bizarra, só que eu fazia piada com isso, aí eu brincava, quando as pessoas faziam fuxico, eu participava do fuxico, super participava do fuxico. Sabe o que é mais curioso? Que a sua vivência como homem negro é tão parecida com a vivência de uma mulher negra, tipo assim... Em certo sentido. Em certo sentido, tipo, de a gente se colocar nisso, tipo, falar mal do nosso cabelo e a Aham. gente, tipo, rir disso. Porque isso é tão doloroso que se você não fizer piada e rir sobre Aham. aquilo, você fica louco. E pra mim era dentro da experiência de solidão também, que é uma experiência que atravessa a vida da gente, se eu não assumisse esse lugar, Você não eu ia- ficava aquela coisa de, não vou ter ninguém, não vou transar com ninguém, não vou conhecer ninguém, tudo mais e tal. E aí, no meio dessas violências todas que a gente passa, a gente acaba colhendo essas migalhas de afeto que a gente encontra E acha que isso é o e quê? reproduzindo esses mesmos estereótipos. É uma roda, né? E aí é isso, né? A gente reproduz estereótipos que a gente acha que dão acesso a determinados lugares, mas no fim das contas são estereótipos e são imagens que estão reproduzindo o lugar de violência, de animalização É isso. que a gente foi colocado a vida inteira. E isso é muito problemático, assim. E é por isso que eu falo sempre da importância da gente conversar sobre isso, para entender como que a gente pode pensar em construir outras masculinidades, né? E você acha importante essa conversa dentro de algum espaço do feminismo? Acho. Assim, isso é delicado de falar, porque a gente precisa respeitar o lugar de fala e entender determinadas vivências e tal. O que eu entendo é que eu não posso falar sobre uma realidade, uma experiência que não me afeta. Mas a partir do momento em que afeta, eu preciso falar sobre isso. Uhum. E eu preciso ser inserido na conversa. É uma crítica que algumas mulheres negras, feministas negras também fazem, em relação à maneira como o feminismo branco, principalmente, constrói uma imagem do masculino que muitas vezes gira em torno da visão do homem negro como inimigo. Sabe? Uma coisa que é muito importante, fundamental, não estou questionando isso, mas é, por exemplo, a importância de mulheres aprenderem a identificar homens como agressores, quando são agressores, etc., como assediadores, abusadores e tudo mais. Mas é complicado a gente pensar, por exemplo, que essa imagem do cara que vai agredir, do cara que vai assediar, do cara que vai ser violento, quase sempre associada à imagem de um homem negro. Como que muitas vezes mulheres brancas, nessa posição de estou me defendendo do machismo, acabam também reproduzindo uma visão que é muito bizarra em relação a homens negros, assim. No contexto dos Estados Unidos, e acho que muito no contexto do Brasil, a relação entre mulheres brancas e homens negros é uma relação muito problemática, muito bizarra. Porque muitas vezes essa coisa do combate ao machismo, que é fundamental, que é importante, é utilizada como... acaba sendo um canal de criminalização e de demonização especificamente de homens negros. Sim. Né? Temos casos, assim, muitos casos para discutir sobre isso. E a gente precisa pensar, principalmente no fato de que dentro da pirâmide social brasileira, homens negros estão abaixo de mulheres brancas. Em alguns espaços, homens negros ainda conseguem estar abaixo de mulheres negras. Sim, sim. Por exemplo, dentro da periferia. Eu sempre falo que essa escala não funciona muito bem dentro da periferia. Porque dentro da periferia, dentro de uma favela, a mulher negra, ela ainda tem algumas escapatórias do que esperam sobre ela. Um homem negro, se ele chega aos 20 anos, vivo e fora do tráfico, é surpreendente. A gente pensar, por exemplo, que o acesso à educação superior, à educação formal, para homens negros é menor do que mulheres negras. Com a diferença de que homens negros, mesmo tendo menos acesso à universidade,
quando homens negros têm acesso à universidade, eles tendem a ascender mais do que mulheres negras. Mas o acesso é menor, quer dizer, não é transparente, não é simples. A questão é muito complexa quando a gente envolve o debate racial. E tem que existir o debate racial. E aí, Vai sempre continuar sendo complexo, porque ninguém fala sobre isso. Eu acho que, assim, dentro do feminismo, a gente tem os nossos espaços, mas se a gente não conversa sobre o porquê que homens fazem isso, e nesse caso, por que homens negros são assim, a gente não vai identificar a raiz do problema. Que eu acho que a base é a educação e, tipo, transformar e quebrar um pouco dessa roda. É um problema que a gente tem muito dentro do movimento LGBT também, mas que é o discurso da criminalização, por exemplo. É de tudo transformar em crime, tudo ser resolvido pela via da polícia, pela via do judiciário, pela via do sistema carcerário. Sim. E é uma pauta que é muito... As pautas de criminalização são muito presentes no movimento feminista que não faz recorte racial, no feminismo branco. No movimento LGBT é muito... O debate da criminalização da homofobia tá aí, e a gente não se dá conta do quanto isso fortalece um sistema de encarceramento que afeta diretamente pessoas negras. A gente criminaliza a homofobia, por exemplo, hoje. Quem vai ser preso é o Marco Feliciano, que é um deputado, por fazer declarações homofóbicas no púlpito do Congresso? Não, cara, quem vai ser preso é um morador de rua que te chamou de viadinho quando você tava tomando sua cerveja num bar na Rua Augusta, em São Paulo, Muitas sabe? vezes aquele cara que não teve informação nenhuma e que foi, como muitos, foi criado pra ser homofóbico. Foi criado pra ver isso como uma coisa ruim. E assim, o que pode mudar isso é a educação. Eu acho que a parte da criminalização também é importante. Sim. Eu acho que uma não tem que anular a outra, mas a gente não pode focar só em uma, sendo que essa uma vai, tipo, beneficiar só um lado e vai criminalizar o restante. A questão é muito... Tem simples. muitas camadas, assim, não é simples, porque... É isso, eu não tô dizendo que não é sério, que não é grave o fato de você ser chamado de viadinho enquanto você tá tomando sua cerveja na Rua Augusta. Eu não gosto de ser chamado de viadinho em nenhum contexto, não gosto de sofrer ofensa homofóbica. Mas eu também não quero fortalecer um estado penal, não quero fortalecer um sistema judiciário, não quero colocar a minha segurança enquanto pessoa LGBT na mão de uma instituição que mata o meu povo negro. Eu não quero colocar a minha segurança como parte de um grupo na mão de um Estado que é genocida, que tá matando gente preta todo dia, sabe? Sim. Máquina de moer gente, assim. E a gente precisa pensar sobre isso, inclusive quando a gente tá fazendo esse debate sobre masculinidade, né? Sobre pensar na maneira como homens negros são formados, na maneira como homens negros são construídos dentro dessa que aí que tá o sociedade. problema, sabe? Não tem como a gente, tipo, só ver a solução rápida, prática, e enfiar todo mundo na cadeia e acabou. Não vai rolar, porque senão você vai continuar alimentando esse sistema. Eu acho que, tipo assim, o foco é educar essas pessoas Sim. desde sempre, entendeu? Mostrar pro homem negro que ele consegue amar, que ele consegue respeitar, que ele consegue viver em sociedade. Porque o homem negro é feito pra não conviver em sociedade, pra ser esse animal, sabe? Essa coisa que todo mundo pensa de homem preto, macaco, e bruto, e que não ama ninguém, que só tá ali pra se relacionar. É isso, sabe? E essa é uma tarefa nossa. É uma tarefa que a gente precisa assumir. É muito importante que homens negros assumam esse espaço de sentar para conversar, para pensar sobre novas masculinidades e pensar as nossas masculinidades de uma forma mais ética, assim. Pensar primeiro quais são esses lugares em que a branquitude coloca a gente, que a gente, mais uma vez citando lá os vídeos da série, assistam, por favor. o Leopoldo Duarte faz uma metáfora muito boa, que é a masculinidade negra é uma promessa, é um engodo, que tem lá a branquitude dizendo assim, olha, se você se comportar direitinho, se você tiver o trabalho certo, se você tiver a mulher certa, que geralmente é uma mulher branca, né? Se você morar no bairro certo, se você se comportar direitinho, a gente vai te dar um biscoito. Só que, esse biscoito nunca chega. Segundo, ainda que chega o biscoito, a lata do biscoito tá sempre na mão da galera branca, dentro da casa grande, sacou? E a gente precisa encontrar outros caminhos e entender que outras possibilidades de existir vão funcionar pra gente. Porque homens brancos já sacaram que a masculinidade hegemônica não serve pra eles. Eles já estão fazendo essa conversa. E se não serve pra eles, não serve pra gente menos ainda. A gente tem que, acabar com isso, explodir essa promessa e entender outros caminhos pra gente pensar como que nós podemos ser homens negros na sociedade da gente. Quais são as nossas escolhas, quais são as nossas decisões, quais são as éticas que movem a gente, considerando que a gente vive numa sociedade racista, considerando que um homem preto que morre, que é violentado, impacta a vida de uma mulher preta, sabe? Impacta a vida de mulheres, de filhos, impacta a vida... Passa por uma compreensão da gente enquanto povo. Como que a gente pode construir formas de viver mesmo, que são mais éticas, que são fora
dessas pressões do sistema racista, como que a gente consegue construir formas de viver que são mais éticas e que são comprometidas com o enfrentamento desse sistema que massacra a gente, sabe? E que massacra todo mundo. Não só que massacra a gente enquanto homens negros, mas que também massacra mulheres negras que também são parte desse povo. Porque quando a gente entende isso, a gente entende que os homens negros que rejeitam mulheres negras é uma coisa que precisa repensar. Sim. Não é só repensar o quanto esse sistema massacra a gente, mas é o quanto esse sistema coloca a gente numa posição de massacrar pessoas que são do mesmo povo, da mesma raça. Que também são massacrados o tempo sabe? inteiro. Eu acho que assim, então o resumo é que a solução não tá no poder da mulher preta, nem da mulher branca, mas que eu acho que todo mundo sentando conversando dá pra Sim. fazer direitinho. Sim. Dá. É isso, é porque é construção coletiva, assim, não tem jeito. Eu sei que a gente não pode ser pessimista, mas sendo sincero, assim, você acha que tem jeito Acho. de todo mundo andar Acho. direitinho? Acredito, total. Se eu não acreditasse, não militava. Eu É. acordo todo dia porque eu acredito que as coisas podem ser diferentes, É sabe? isso. E eu acho que é importante, inclusive, que a gente aponte por aí os lugares onde essa mudança já estão acontecendo, Sim, sabe? porque é muito legal, faz muito bem, sabe? Dar destaque para as coisas que estão acontecendo de bom. Sim. Não é só legal, tipo, falar só de coisa ruim. Tá tudo bem falar de coisa boa também. Não, porque é possível acontecer mudança, é possível transformação, é tão possível que já está acontecendo, a questão é essa. É que as coisas não mudam de uma hora para outra. E a gente já vê homens negros que tem, inclusive surgiram muito que procurem. É um apelo que eu faço, homens negros, héteros, venham para o YouTube. Falem das suas vidas, contem as suas histórias. A gente tá carente, o mercado publicitário tá carente, as pessoas estão carentes, o mundo tá carente de vocês contando a história de vocês. É ótimo. Sim, a gente já se junta com os amigos para tomar cerveja. Ir pro futebol não é o meu caso, mas já senta e conversa, cara. Fala da tua vida, assim. Dá um pito no cara que fez um comentário machista também. Conversa com esse cara sobre o problema que tem nisso, sobre como que a gente pode construir outras possibilidades. Tá na mão da gente, assim, pensar, e é um desafio, porque a gente é cobrado. Sim. A gente é muito cobrado, Ninguém tá falando que vai ser especialmente, fácil. especialmente homens héteros têm essa coisa assim de tipo, que é isso, mano? Tá Eu não virando consigo viado imaginar. agora. Mas assim, é um Tem que ser trabalho, feito. é um Mulher trabalho que a preta gente tá precisa fazer. fazendo e a mulher preta não pode fazer sozinha. Total. A gente não vai total. salvar o povo negro sozinha, entendeu? Aham. Assim, seria muito legal vocês juntassem com a gente, entendeu? Dar ajudinha, pegar na mãozinha, seria muito bom. Iniciar essas conversas, é conversar. O primeiro passo é conversar. É se abrir pra falar, a gente é silenciado a vida inteira. O homem negro é ensinado a não falar, não compartilhar suas vivências, suas dores, suas A questões. gente precisa quebrar. Homens negros estão a causa é uma causa de morte terrível entre homens negros, doenças que a gente chama de doenças emocionais, tipo infarto, ataque do coração, sacou? Porque a galera tá, tipo, guardando tudo a vida inteira Não faz e ideia. tá morrendo porque tá sufocando essas coisas. É questão de sobrevivência pra gente. Falar das nossas questões, dos nossos Então desafios. falem, sejam românticos, Falem. sejam motivos, entendeu? Falem sim, deixem sair e ajuda a gente, né? Sim. Ajuda total. a gente. É isso. Porque a gente tá junto, assim. Tá, tem tá que ser, junto. é o negócio do não solta a mão de ninguém. Vocês têm que entrar nisso aí também, entendeu? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, vão lá no canal do Murinho, e assistam o documentário. Vocês vão, tipo, abrir a mente. São 5 assim. vídeos sobre vários temas. Incríveis, Muito E legal. eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, né? Sim, Muito isso. obrigada pelo Continue convite. acompanhando as collabs de Por favor, verão. a playlist tá aqui embaixo na descrição. E... Vários vídeos maravilhosos. Beijo. Adorei estar aqui. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Ai, que vídeo! Meu Deus, eu estou tendo um filho! Vocês não sabem há quanto tempo eu quero falar de masculinidade preta. Nossa, Muito bom, não muito tinha bom. ninguém pra falar sobre isso, a não ser você.